Sabia você que a Samsung já lançou um celular que imitava o aparelho do filme Matrix? Que existia um celular com temática budista? Isso, de Buda mesmo? Já existiu também um celular com duas telas, outro que era também leitor de e-book. Enfim, a lista de celulares diferentões é grande e eu vou falar sobre alguns modelos agora nesse vídeo, então vamos lá. Muito bem, essa lista vai seguir a ordem cronológica, então eu vou começar lá no ano de 2000, quando foi lançado o Motorola V-Box, ou Motorola V100 também. Ele foi pensado para mensagens, por isso que tem esse baita teclado. Tanto que fazer ligações só era possível se usasse o microfone e o fone de ouvido que vinham com ele. O detalhe aqui era a possibilidade de usar a voz para fazer ligações por meio de comandos simples. Ele vinha com 3 jogos também. Era como se fosse um meio termo entre um pager e um telefone. Em 2002, a Motorola lançou outro celular diferentão. O design dele era giratório, então não era o padrão flip. Ele tinha uma capa que podia ser girada em até 180 graus, era isso que revelava o teclado luminoso de neon. A tela era circular e a moldura era intercambiável. Esse foi um dos designs mais icônicos para um celular. Chegamos ao ano de 2003, ano em que foi lançado Matrix Reloaded, o segundo filme da franquia. E pegando carona nesse lançamento, a Samsung lançou o SPH N270, que é uma réplica dos celulares usados no filme. Por isso que esse celular ficou muito mais conhecido como Samsung Matrix. A equipe do filme ajudou a equipe da Samsung a criar esse celular, só que ele não prometia recursos inovadores, uma novidade bombástica, nada disso. A pira era seduzir os fãs do filme e vender esse aparelho como uma peça de colecionador. A tela chamava bastante atenção porque uma pequena parte dela ficava à mostra e o celular podia ser configurado para atender ligações ao deslizar a tampa dessa tela, que era onde ficava o fone. Também em 2003, a Siemens lançou o primeiro modelo da linha Excalibur. Se escreve Celebre, né? Mas se fala Excalibur. E a pira aqui era fazer uma linha fashion. Então, muito mais do que celulares, esses aparelhos eram utensílios de moda e caros. O problema é que era muito estilo e pouca utilidade por um preço muito alto. Ainda em 2003, mais precisamente em setembro, foi lançado o Nokia 7600, um celular que tinha um formato bem diferente, meio que em formato de joia, né? A tela era razoavelmente grande para a época, com 2 polegadas, mas o que chamava a atenção mesmo era o teclado, que se dividia em volta da tela. Olha aí as teclas de um lado e de outro. Esse celular já contava com câmera VGA, Bluetooth, jogos em Java, MP3 player e sugestão de texto enquanto digitava. A Nokia não perdia tempo nessa época e em outubro de 2003, ou seja, um mês depois de lançar o 7600, lançou o N-Gage, com certeza um dos celulares mais diferentes que já existiram, já que ele combinava um celular com um mini console portátil. Aliás, foi um dos primeiros celulares pensados para jogos. A ideia era roubar a galera que jogava no Game Boy Advance, só que não deu muito certo porque não era muito confortável jogar nesse aparelho. Até tentaram uma versão remodelada em 2004, era uma versão que corrigia vários problemas do original, mas mesmo assim não vingou. Chegamos ao ano de 2004, quando foi lançado o Telson TWC 1150. Era um celular, relógio e câmera ao mesmo tempo. Pois bem, ele podia ser usado como um relógio, claro que não com o mesmo estilo dos relógios inteligentes da atualidade, mas já dava para ver aí algo visionário. As ligações eram feitas com o auxílio de um fone sem fio que usava infravermelho, não era nem Bluetooth. O receptor era usado como um anel, como dá para observar nessa foto. Adivinha, quem lançou um celular diferentão em 2004 também? Ela, a Nokia. Dessa vez foi o 7280, que chegou ao mercado no 3º trimestre daquele ano. Esse é o famoso Nokia Baton, por causa do formato dele. A tela, além de tela, era também um espelho, e ele ainda tinha umas partes texturizadas.
Ou seja, temos aqui mais um aparelho querendo se posicionar no mercado como um acessório de moda. Ele tinha uma câmera VGA também. Essa câmera era revelada quando a parte de baixo desse celular deslizava. Em vez de um teclado, ele tinha um nave spinner. Sabe os primeiros iPods que usavam um dedo para um lado ou para outro naquela esfera lá, naquele anel? É esse tipo de controle. Também no quarto trimestre de 2004 foi lançado o Air P7, muito mais conhecido como Pen Phone, já que ele se parecia com uma caneta. Então ele era fininho e altinho. A tela era bem pequenininha, com resolução de 64 por 128 pixels. Tinha uma câmera de 0.3 megapixel. A grande vantagem dele é que a bateria durava bastante, podia chegar a até uma semana. Em 2005, a Samsung e a Bang & Olufsen, que é uma marca de produtos de áudio de alta qualidade, se uniram. O resultado foi o Serene. A ideia era competir no mercado de produtos luxuosos, caros. Então o estilo ele tinha, era diferentão, preto, tinha um anel de clique tipo iPod, inclusive ele tinha uma base que deixava ele parecido com o iPod. Só que as especificações dele não eram lá essas coisas, aí ficou complicado. Em 2007, as duas empresas lançaram a segunda versão desse aparelho, o Serenata. Parecia muito mais um tocador de música do que um celular. O alto-falante era deslizável e ele tinha um anel clicável. Só que ele custava $2.000 na época, o que era muito, somente pelo design diferenciado. Também em 2005, a Samsung ainda lançou o P300. Isso mesmo, não é uma calculadora que você está vendo na tela, é esse celular da Samsung. Ele tem o mérito de ser bem pequeno para a época, muito mais fino que o comum, mas ficou devendo em termos de especificações. A tela era TFT e tinha 1.8 polegada. Tinha apenas 80 MB de memória e uma câmera de 1.3 megapixel. Bora pro ano de 2006 e quem lançou mais um celular diferentão, hein? Ela, a Nokia. Dessa vez foi o N93, que era focado em filmagens, dá pra ver por essa lente que ficava acima do teclado. Essa câmera era da Carl Zeiss, ou seja, um baita avanço, e já tinha 3.15 megapixels com um foco de 3 vezes. Ela capturava vídeos a 30 quadros por segundo. A tela era do tipo TFT e tinha 2.4 polegadas. Pode-se dizer que esse celular revelou a tendência de os aparelhos terem câmeras cada vez melhores. Em 2006 também foi lançado o Virgin Mobile Lobster. Se o foco do Nokia N93 foi a câmera, aqui o foco foi televisão. E o ponto positivo desse aparelho foi justamente esse de assistir TV onde quer que estivesse. A tela dele também era boa, mas ele deixava a desejar no resto. Era grande e pesadão. Já em 2007, a Samsung insistia em aparelhos focados em ouvir música, e ela lançou o Juke. Quando fechado, esse aparelho era um player, tinha lá a tela e o anel clicável para explorar as seleções. Quando aberto, era um celular bem fininho. Por um lado, ele era pequeno, compacto, bonito, bem feitinho. Por outro, não era tão funcional. Chegamos ao ano de 2008, quando a Toshiba lançou o G450. Ele tinha um formato mais ou menos de um drive USB, só que bem maior. E aí tinha 3 partes circulares, uma era a tela e as outras 2 eram um teclado. Só que essa tela era bem limitada, tinha apenas 96 por 39 pixels de resolução. Tinha lá um processador Qualcomm e 160 MB de memória, mas só, não tinha nem câmera. Já pensou em um celular com temática budista? Pois isso aconteceu em 2009 com o lançamento do Budaphone C91. Buda está até no nome, né? Então, esse era um celular flip arredondadinho, parecia uma concha mesmo. Tinha um tom dourado, bonitinho, e uma suástica bem no meio. Mas calma lá, na cultura budista, suástica não tem nada a ver com o nazismo. É sobre espiritualidade e divindade aqui. A fabricante divulgava esse aparelho como o mais sagrado celular. Ele tinha tela de 2 polegadas, câmera de 1.3 megapixels, player MP3 e MP4 e rádio FM. Em junho de 2010, a Motorola lançou o Flip Out. Ele tinha design quadradinho e o nome é esse porque a tela desliza e revela o teclado por baixo. Com certeza esse foi o grande chamativo para o celular.
Essa tela tinha 2,8 polegadas e resolução de 320 por 240 pixels. O sistema era o Android 2.1. Também em 2010, a Microsoft tentou algo diferente com o Kin. Uma primeira versão desse celular foi cancelada, até que lançaram o Kin One M em novembro daquele ano. Ele era bem pequeno, a tela era do tipo TFT de 2,6 polegadas. Ela deslizava para cima para revelar um teclado. A câmera aqui já tinha 5 megapixels, tinha 4 GB de espaço interno esse aparelho e 256 MB de memória RAM. Só que ele não durou muito porque a Microsoft quis focar no sistema Windows Phone 7. Em 2011, a Kyocera lançou o diferentão Echo, e ela o anunciava como o primeiro aparelho Dual Screen. Esse celular tinha duas telas de 3,5 polegadas que podiam ser combinadas de diferentes maneiras. No modo tablet, as duas telas formavam uma imagem de 4,7 polegadas. No modo otimizado, cada tela mostrava uma imagem diferente de um mesmo aplicativo que fosse otimizado para isso. Já no modo Simultask, era possível mostrar dois aplicativos diferentes. E tinha um modo de tela única, no qual o aparelho dobrava de maneira que uma tela ficava sobre a outra, e só essa tela de cima que é usada. Além do design, ele não era ruim para a época não. Tinha um processador Snapdragon S1, 1 GB de memória e 512 MB de RAM, além de câmera de 5 megapixels. Em 2013, o diferentão da vez foi o Yotaphone. A proposta dele era ter de um lado uma tela convencional de celular, só que do outro uma tela para leitura de e-books. Então era como se fosse um 2 em 1. A tela principal era IPS LCD, tinha 4,3 polegadas e resolução de 1280 por 720 pixels. A tela secundária tinha o mesmo tamanho, mas era mais simples. Era capacitiva em tons de cinza, com 640 por 360 pixels. Outro celular com proposta de tela diferentona é o Meizu Pro 7, que é recente, hein? É de 2017. Esse foi o primeiro aparelho com uma tela pequena na parte de trás. Essa tela poderia ser usada, por exemplo, para fazer selfies com a câmera traseira. Essa tela secundária é AMOLED, tem 2 polegadas e resolução de 536 por 240 pixels. Muito bem, essa foi uma lista simples com alguns dos celulares mais curiosos já lançados. É claro que tem vários outros celulares diferentes que eu não citei, então você pode colocar nos comentários algum modelo curioso que você conheça. Semana que vem eu volto com mais uma história curiosa, um evento curioso ou uma lista curiosa também, como essa. Durante a semana, não se esqueça de acompanhar as notícias de segunda a sexta-feira com o Fica Ligado então. Valeu! Opa, beleza? Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, solta o dedo no curtir, no like. Comenta também, fala sobre uma notícia ou sobre o vídeo em si. Você também pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser, onde você quiser. WhatsApp, Facebook, onde for. Tudo isso me ajuda a crescer. Se você já é inscrito no meu canal, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, espero que goste do conteúdo e se inscreva. Ah, lembre-se de clicar ou tocar no sininho e marcar para receber todas as notificações de vídeos novos, ok? Até o próximo vídeo!